Olá, muito boa tarde. As eleições no Brasil provocaram uma divisão no país, agora abraços com um futuro político e social cada vez mais incerto. Um tema que vamos analisar daqui a pouco com José Pedro Frazão, jornalista da Renascença, depois de lhe mostrarmos outras notícias da atualidade. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A Semana do Papa tem sido dominada pelo trabalho do Sínodo dos Bispos, dedicado às novas gerações. Uma Assembleia que enfrenta os desafios da pastoral juvenil e vocacional num mundo em profunda transformação. In grado di realizzare il compito del Sinodo stesso, ossia quello di far germogliare i sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, resuscitare un'alba di speranza, imparare l'uno dall'altro e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi il cuore, ridoni forza alle mani e ispiri ai giovani, a tutti i giovani, nessuno escluso, la visione di un futuro ricolmo della gioia del Vangelo. Grazie. Francisco regressou no Vaticano a um dos seus temas recorrentes, a necessidade de misericórdia para quem vive situações de fracasso conjugal. L'amore ferito può essere sanato da Dio attraverso la misericordia e il perdono. Perciò alla Chiesa in queste situazioni non è chiesta subito e solo la condanna. Al contrario, di fronte a tanti dolorosi fallimenti coniugali, essa si sente chiamata a vivere la sua presenza di amore, di carità, di misericordia, di comprensione, per ricondurre a Dio i cuori feriti e smarriti. O mês de outubro tem sido marcado por vários apelos do Papa à oração contra o diabo e a divisão na Igreja, dirigidos a todos os católicos. Um pedido reforçado numa edição especial de O Vídeo do Papa. Il diavolo si presenta con grande potere, ti porta dei regali, ma tu non sai cosa c'è dentro. Rinnovo l'invito a tutti a pregare il rosario ogni giorno del mese di ottobre, concludendolo con l'antifono "Sotto la tua protezione" e la preghiera a San Michele Arcangelo per respingere gli attacchi del diavolo che vuole dividere la Chiesa. A audiência pública desta semana ficou marcada por uma das mais fortes condenações do aborto neste pontificado. Segundo o Papa, é contraditório permitir a supressão da vida humana no ventre materno em nome da salvaguarda de outros direitos. Ma come può essere terapeutico, civile o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare? Io vi domando, è giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? Cosa pensate voi? È giusto? È giusto o no? E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Os bispos de Portugal saúdam a inclusão da língua portuguesa como um dos idiomas oficiais do Sínodo dos Bispos, que está a decorrer em Roma. Os bispos portugueses, reunidos em Conselho Permanente em Fátima, realçaram a importância da presença do português como uma das línguas oficiais do Sínodo dos Bispos, que está a decorrer em Roma, dedicado aos jovens.
Então, tem sido um desejo manifestado pelas conferências episcopais lusófonas. Também no recente encontro em Cabo Verde foi uma carta ao Santo Padre a pedir que a língua portuguesa fosse língua oficial na Santa Sé e em particular no Sínodo dos Bispos, e esse desejo foi realizado, portanto, agora neste Sínodo dos Bispos. E vamos acompanhando pela oração, naturalmente pela informação e pela presença dos nossos delegados, e depois na Assembleia o tema será naturalmente analisado no sentido de vermos quais são as conclusões principais. Como relator do grupo português do Sínodo foi escolhido Dom Joaquim Mendes, Bispo Auxiliar de Lisboa e Presidente da Comissão Episcopal para o Laicado e Família. Precisamente para este setor, dos leigos, da família e da vida, mas no âmbito da Santa Sé, o Papa Francisco escolheu recentemente o Cardeal Dom António Marto. Mais um motivo de orgulho para a Igreja Católica em Portugal. António Marto como membro do dicastério para os leigos, família e vida, portanto, no dicastério. Portanto, como viram, já foi anunciado há 2 dias, portanto, que a Santa Sé nomeou para este. É uma presença importante também para a reflexão destes setores tão importantes para a vida da Igreja da sociedade. Depois desta reunião em Fátima, ficou ainda a revelação de que a Igreja Católica em Portugal vai enviar um apoio monetário para a Diocese Indiana de Tellicherry, um território recentemente atingido por graves inundações que provocaram centenas de mortos e muitos estragos materiais. Foi ainda abordada a canonização do Papa Paulo VI e também de Dom Oscar Romero, antigo bispo de El Salvador, assassinado em 1980, uma cerimónia marcada para dia 14 de outubro, 2 figuras que, segundo o porta-voz da CEP, ficaram na história da humanidade e da Igreja pelo muito que deram à sociedade. E naturalmente é uma grande congratulação por o Papa Paulo VI, neste momento devia ser canonizado, e Oscar Romero, 2 figuras importantes na vida da Igreja, enfim, em situações diferentes, mas ambos mártires, um mártir mesmo dando a vida e outro mártir no sentido de testemunhar e levar a Igreja em frente num período muito difícil durante o concílio e a seguir ao concílio Vaticano II, o papel importantíssimo que teve Paulo VI e o magistério que ele nos deixou também. Os bispos portugueses voltam a encontrar-se em Fátima, desta vez em Assembleia Plenária, entre os dias 12 e 15 de novembro. Também Somos Terra, uma iniciativa da Rede Ecuménica Cuidar da Casa Comum para assumir o compromisso de procurar caminhos de encontro da ecologia integral. A Rede Cuidar da Casa Comum é um projeto ecuménico que junta várias instituições, organizações, obras e movimentos católicos e cristãos. Também Somos Terra foi o tema de um dia de formação, oração e celebração que juntou cerca de 70 participantes. A Terra é o sítio onde nós vivemos, é um espaço com o qual nós temos uma relação, mas a relação que temos com esse espaço é porque o habitamos, mas não muito mais do que isso. Ao dizer também somos terra, está-nos a ser feito um convite de darmos um passo em frente e percebemos que a nossa relação com o planeta Terra não é só a relação de habitar um espaço do qual nós podemos usufruir, usar e muitas vezes abusar, mas que os elementos que constituem essa terra são também os elementos que nos constituem a nós enquanto ser humano. Tomar consciência dos problemas que se colocam no domínio de uma ecologia integral e também criar ou contribuir para criar uma conscientização mais aprofundada da necessidade do contributo de cada um de nós enquanto habitante deste planeta, fazendo parte desta terra comum. Um dos apelos passa pela mudança de hábitos, reduzir a pegada ambiental e aprender a consumir nas idas ao supermercado, ter cuidado no uso da energia e na mobilidade, separar o lixo, entre tantas outras atitudes que podem ajudar a preservar a casa comum. Temos que fazer chegar a mensagem a todos, sejam cristãos, sejam católicos ou não, sejam isto é necessário que toda a sociedade se mobilize face como digo, à ameaça
que nós estamos a constituir para o planeta. Nós estamos a utilizar 1,6 planetas, ou seja, nós não conseguimos já sobreviver apenas com os recursos renováveis. Nós utilizamos demasiados combustíveis fósseis, que aliás estão, portanto, também a aquecer a atmosfera e o petróleo, o carvão, o gás natural. A presença dos jovens preocupados foi em menor número, mas fez-se visível no encontro Também Somos Terra, na assistência pelo testemunho e na expressão artística. E sou daquelas que diz, porquê preocupar-nos com as árvores quando o que importa primeiro são as pessoas, mas esta ideia da encíclica foi muito interessante para mim, para me ajudar a perceber que as duas componentes são indissociáveis. As coisas não estão separadas, nós falamos de natureza e distanciamos-nos dela, não é? Pensamos natureza como algo exterior a nós, mas nós somos parte intrínseca da natureza, portanto é óbvio que quando pensamos em ecologia, não estamos a pensar apenas em cuidar do solo, ou das árvores, ou dos animais, ou do ecossistema, mas do ser humano enquanto fazendo parte integrante desse mesmo ecossistema. E porque todos também somos terra, no encontro assumiram o urgente desafio de cuidar da casa comum. Utilizamos uma linguagem que é ao mesmo tempo orante, e de proposta, mas de proposta daquilo que pode ser feito a nível individual, não só numa mudança de atitudes e comportamentos pessoais, mas também de envolvimento das pessoas nas causas comuns. Que a maneira de vivermos a fé, de testemunharmos a fé, de concretizarmos a fé no dia-a-dia tenha também a dimensão ecológica como parte integrante. Nascida em 2017, a rede Cuidar da Casa Comum tem como objetivo aprofundar e tornar mais conhecida com efeitos práticos a encíclica do Papa Francisco Laudato Si. Hoje já ninguém pode dizer, bom, isto não é um tema propriamente religioso, não é um tema nosso. Isso está na base do nosso compromisso com Deus e com a criação. Segundo, está-se criando uma nova sensibilidade, mas temos um grande caminho para andar, porque mesmo na sociedade, mas não é só na Igreja, é na sociedade inteira, que nós temos de desenvolver caminhos novos de sensibilizar, de viver e de pôr em prática um estilo de vida que seja amigo do ambiente, amigo da terra e amigo do futuro. O projeto ecuménico é a Igreja ao serviço da ecologia integral que cuida da natureza e das pessoas. Acompanhe estas e outras notícias em agência.eclesia.pt. Analisamos agora as eleições no Brasil e as consequências sociais dos resultados do último domingo com José Pedro Frazão, jornalista da Renascença. Muito boa tarde. Obrigado por estares neste programa. Resulta, de facto, um país dividido das eleições do último domingo? Sim, um país fraturado a juntar às fraturas já previamente existentes do ponto de vista social, agora também do ponto de vista político. Não é surpresa que o Brasil se fratura muitas vezes nestas circunstâncias, mas é de facto algo que resulta das eleições, sobretudo porque elas dramatizam uma segunda escolha, uma segunda volta entre dois campos muito distintos, mas polarizam ainda mais a opinião no Brasil. De um lado vamos ter Jair Bolsonaro, portanto o candidato considerado populista e mais à direita, e Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores, e isso só por si polariza o voto dos brasileiros nas escolhas que têm que tomar. E há também uma polarização entre a herança do passado, de Lula e Dilma, e um futuro que os brasileiros jogam muitas vezes sem saber qual o seu resultado. Uma das chaves de análise da vitória à primeira volta de Bolsonaro, e praticamente conseguiu até vencer na primeira volta com uma grande distância, diz respeito exatamente a essa rejeição em relação ao legado PT. Há uma crítica, e também configura uma fratura na sociedade brasileira, há uma crítica àquilo que foram os anos PT, nomeadamente os últimos anos, os anos marcados por escândalos de corrupção, várias investigações. Foi difícil para o
PT sublinhar qualquer tipo de legado relacionado com o combate à pobreza no Brasil, que marcou também os mandatos de Lula da Silva, mas é de facto a própria figura de Lula da Silva que centralizou e, de certa maneira, do ponto de vista político, pode até ter adormecido, de certa maneira, a mobilização do lado do PT, uma vez que até à última Lula esteve para ser candidato. Há 2 meses, Lula estava na frente nas sondagens. Há 2 meses, no final de agosto, Lula estava à frente nas sondagens. Se ele pudesse candidatar-se, os resultados teriam sido bem diferentes, acreditas? Não sabemos, isso não sabemos de facto, mas a verdade é que se há 2 meses Jair Bolsonaro já estava numa segunda posição, bastante forte, houve uma transição de votação para Fernando Haddad, o candidato do PT, mas de facto também revela a importância da personalidade. Lula da Silva é um homem carismático, obviamente, por isso chegou a presidente do Brasil, e Jair Bolsonaro é uma personagem controversa. E essa polarização em torno da personalidade também faz a diferença. Nessa perspectiva, Bolsonaro é um candidato com um perfil muito mais elevado em termos polémicos do que Fernando Haddad para a segunda volta. Vejamos também até que ponto é que o elemento religioso, e muitas vezes religioso aqui próximo também do emotivo, não é? Ajudou ou influenciou a escolha dos brasileiros? Aparentemente influenciou bastante, por várias razões. Primeiro, porque Bolsonaro foi apoiado pela, digamos, denominações evangélicas e, sobretudo, pela IURD. Num país onde a televisão é importante, muito importante, apesar do crescimento das redes sociais, a IURD detém a TV Record. E basta lembrar que no último debate, Bolsonaro, que estava a recuperar de um atentado, não esteve nesse debate, mas estava a dar uma entrevista à TV Record, exatamente a propriedade da IURD. Esse apoio foi declarado por parte dessas denominações, ao contrário do que aconteceu com a Igreja Católica. A Confederação dos Bispos não fez qualquer tipo de apoio direto a qualquer tipo de candidato e ainda esta semana emitiu, a propósito da segunda volta, uma nota importante que tem a ver com a rejeição de candidatos que contribuam para destruir a democracia. Este é o ponto, é a citação textual do secretário-geral da Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros. Os católicos não devem votar em candidatos que contribuam para destruir a democracia, dizendo que não há salvadores da pátria. Ora, isto pode ser entendido... Como é que se pode interpretar? Pode ser entendido naturalmente como uma maneira discreta de separar águas em relação a Bolsonaro e a Haddad do ponto de vista da Igreja. Diz claramente o secretário-geral da Confederação dos Bispos que os padres não vão tomar posição, mas os bispos dão claramente esta orientação para que chegue até aos católicos brasileiros. Por vezes foram fáceis também os apoios por parte de elementos da Igreja Católica pelo facto de causas como o aborto, enfim, criou aí uma proximidade fácil entre defensores da Igreja Católica de Bolsonaro. Provavelmente sim, porque de facto a tomada de posições de Bolsonaro em relação à questão do aborto, à questão também ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, que foi no fundo enquadrado no mesmo âmbito por parte deste setor, pode ter levado a essa posição. Contudo, do ponto de vista mais afirmativo, ela pertenceu aos evangélicos. E, do ponto de vista estritamente do que são os valores católicos, por exemplo, eles também devem compadecer a rejeição do racismo, a rejeição da discriminação, até dos direitos da mulher. E no discurso de Bolsonaro está muito presente toda essa gama de, digamos, de contestação e de um conjunto de afirmações muito polémicas que raiam, de facto, algo que é aparentemente incompatível com a doutrina social da Igreja, por exemplo. E há que ter em conta, sem dúvida, os dois elementos, não é? Todas essas tomadas de posição. Algo relevante também em todo este processo terão sido as redes sociais, uma vez mais, sobretudo porque o Bolsonaro foi sobretudo aí que atuou. Até no discurso de vitória foi um direto no Facebook, não é? Que mudança de paradigma está aqui também? Que proximidade se cria com os eleitores? Está a ser feito, no fundo, um mesmo movimento em todo o mundo. As redes sociais ganham bastante importância. Sabemos do debate em torno da credibilidade da informação que é veiculada nas redes sociais e Bolsonaro, de facto, já há muito tempo vinha trabalhando
nas redes sociais, nomeadamente através dos vídeos onde colocava as suas declarações, até as mais polémicas. Curiosamente, nas últimas semanas de campanha, foi no campo das redes sociais que os opositores a Bolsonaro tentaram travar, digamos, a vantagem deste candidato para a primeira volta, nomeadamente em relação ao movimento de mulheres, o movimento Ele Não, foi também expresso através das redes sociais de uma forma muito vincada e global, também chegou a Portugal, para tentar combater Bolsonaro exatamente no terreno onde ele tinha ganho alguma predominância, a questão das redes sociais. Mas é uma realidade que está presente em Portugal, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em todo o lado. É uma outra forma de fazer política e já é completamente incontornável que ela seja feita dessa feita. Será uma forma mais ambígua de fazer política? Será uma forma incontornável, mas que comporta riscos também para o próprio candidato, porque tendo em conta a credibilidade daquilo que vai propondo. Quando um candidato é eleito numa determinada premissa, veiculada através das redes sociais, que depois não se confirma na realidade, a probabilidade do movimento fake news se abater sobre aquele que tentou levantá-la também é grande. José Pedro Frazão, que perspectiva é que se pode fazer para a segunda volta? Muita incerteza neste momento, tendo em conta que também o chamado campo democrático, como agora se chama, aquele que se opõe a Bolsonaro, está dividido, continua dividido. Ainda esta semana o PSDB, um dos partidos mais importantes do Brasil, não quis explicitar um sentido de voto aconselhado para a segunda volta e Fernando Haddad, se quiser ganhar a Bolsonaro, tem que recuperar 19 milhões de votos. Não é fácil e, além disso, tem que esperar que Bolsonaro também deixe um pouco a sua votação. A chave pode estar em alguma abstenção, apesar de haver voto obrigatório, houve bastante abstenção, pode aí haver uma diferença, sendo que, por exemplo, que os mercados viram positivamente a eleição de Bolsonaro e podem também fazer pressão nesse sentido. Mas o quadro é, de facto, incerto em relação às cartas que vão ser jogadas agora até à segunda volta das eleições presidenciais brasileiras. Cá estaremos depois então também para uma análise àquilo que for acontecendo. José Pedro Frazão, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a analisar os resultados destas eleições no Brasil na primeira volta. Mais logo, acompanhem também a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.